Olá, hoje vamos falar sobre cálculo de tecido para cortinas com mais de 3 metros de altura. Então eu vou ensinar tudo, como a gente faz os nossos cálculos para vocês aprenderem e não ter mais dúvida, que eu sei que é um assunto super difícil e que um monte de gente tem um monte de dúvida. E eu queria falar que daqui a uns tempos a gente vai lançar um curso básico sobre como costurar cortina. Então, às vezes, se você é uma costureira, tá querendo fazer uma cortina para sua casa, ou uma cortina para vizinha, ou então de repente iniciar um negócio, a gente vai lançar esse curso ensinando desde o início, né, a compra do tecido, cálculo do tecido, como passar uma intertela, os tipos de deslizante, até a entrega final e a instalação. Então, fiquem ligados, porque daqui a uns dias a gente lança esse curso. Então, vamos lá começar a aprender como que faz os cálculos da quantidade de tecido. Aqui eu peguei uma parede com valores quebrados para ficar mais difícil mesmo para a gente exercitar e aprender. Aqui, digamos que nosso pé direito tenha 3,60 de altura por 2,90 de largura. Então, primeiro de tudo, a gente precisa saber se a gente vai usar uma wave. Isso vocês já tem que ter meio estabelecido, tá? Uma wave mais barriguda. Aqui, por exemplo, uma 12 por 18, ou então uma wave menos com a onda menor, né? Aqui, por exemplo, uma 10 por 10. Eu vou fazer aqui como se a gente fosse usar uma mais barriguda, tá? Gastando mais tecido. Então, a princípio, aqui a gente vai ter que multiplicar por 3. Vezes 3. Se fosse aqui na loja, a gente só multiplica por 2. Quando a gente faz ela 10 por 10. Com a wave 10 por 10. Quando eu faço com a wave 12 por 18, a gente sempre multiplica por 3 para achar a quantidade de tecido. Segundo ponto a ser lembrado, né? A gente tem diferentes larguras de tecido. Eu até peguei os mostruários aqui para vocês verem, ó. Então, por exemplo, a gente tem tecido que tem 2,80 de largura, como a gente tem tecido com 3 metros de largura. Então, o cliente tem que escolher o tecido para depois a gente fazer o cálculo. Digamos que a nossa cliente tenha escolhido esse legito aqui, ó. O legito com 2,80 de largura, tá? Então, eu vou fazer com base nessa largura aqui. Como que a gente faz a quantidade, o cálculo? Eu pego 2,90 de largura de parede, então 2,90 de parede, vezes 3. Porque é aqui, ó, que eu vou usar esse tipo de wave, tá? 2,90 vezes 3, vai dar 8,70. Só que não adianta eu comprar só 8,70 metros, que não vai dar certo. Então, com esses 8,70 metros, eu divido 8,70 dividido pela largura do meu tecido. A gente não falou que o nosso tecido tinha 2,80 de largura? Aqui, ó, legito com 2,80 de largura. Então, dividido por 2,80. 8,70 dividido por 2,80, a gente vai precisar aqui, ó, vai ter dado 3,10. O que é esse 3,10 aqui? 3,10. É a quantidade de folhas que a gente vai precisar para fazer essa cortina. Só que nosso tecido só tem 2,80 de largura, né? Então, como que eu faço agora aqui, ó? Guarda esse número aqui, 3,10. Nosso pé direito é de 3,60. Se vocês forem, a gente sempre soma 30 centímetros, tá? 3,60 mais ponto 30. Por que ponto 30? 10 centímetros a gente vai gastar lá em cima, aqui em cima, ó, para passar a intertela. E aqui, nesse caso, vai sobrar 20 centímetros de barra. Então, sobra 20 centímetros de barra aqui e 10 centímetros de auréola aqui em cima. Se eu quisesse uma barra mais larga, se eu quisesse uma barra dupla, esse valor dessa soma aqui, que eu somei 30, teria que aumentar.
Se, por exemplo, a cliente quisesse uma barra de 50 centímetros, eu teria que fazer 3,60 mais 0,6, porque 50 centímetros eu vou deixar aqui embaixo e 10 centímetros eu vou gastar aqui em cima na intertela, tá? Então, seria 4,20, por exemplo. Mas digamos que a cliente não queira uma barra larga, ela quer uma barra pequenininha. Então, 3,6 mais 0,30. Eu preciso de alturas de tecido de 3,90. Então, 3,90 vão ser as alturas que a gente vai fazer os cortes depois, para fazer a costura. Aqui, eu não achei que era 3,10 faixas, só que a gente não consegue comprar 3,10 faixas, a gente sempre tem que arredondar isso daqui para um número para cima. Então, a gente vai precisar comprar 4 faixas de tecido. 4 faixas de tecido. De quanto? De 3,90. Então, eu faço 3,90 vezes 4. Aqui, pra gente fazer essa cortina, a gente vai precisar comprar 15 metros e 60 centímetros. Tá? Eu vou explicar melhor aqui, eu vou trocar a folha e daí eu vou também uma segunda explicação aqui. Então, achamos que a gente vai precisar de 15 metros e 60 centímetros. 4 faixas. Então, como que vai ser, né? A gente aqui até desenha literalmente desse jeito para nossa costureira. Porque fica mais fácil para ela entender. Então, ó, a gente vai falar, ó, corte faixas de 3,90. 3,90, 3,90, aqui, ó, 2,80. Em cima ela tem 2,80 de largura. 2,80, entendeu? Então, como que a costureira vai fazer? Vai unir essas duas faixas e unir essas duas faixas. Deu para entender? Aqui vai dar 15 metros e 60. 3,90, 3,90, 3,90, 3,90. Vou fazer só mais um exemplo aqui, como se a gente fosse fazer na Wave 10x10. Tá? Então, eu faria aqui, ó, vezes 2, porque é na Wave 10x10. Digamos, o mesmo exemplo, vamos fazer o mesmo exemplo? 3,60 por 2,90, 3,60 de altura por 2,90. Então, eu faço 2,90 de largura vezes 2, vai dar 5,80. Eu pego essa quantidade e divido. Nossa, o negócio tá desfocalizando aqui. Deu 5,80. Eu pego esse valor e divido pela largura do tecido para a gente descobrir a quantidade de faixas que a gente vai precisar comprar, que vai precisar cortar, né, de tecido. Então, 5,80 dividido por 2,80, que é o que o nosso tecido tinha. Deu alguma coisa errada aqui, peraí. 5,80 dividido, eu fiz vezes, por 2,80. Então, aqui, ó, a gente vai precisar comprar 3 faixas de tecido só, ó, 2,07 de tecido, que a gente arredonda sempre para cima, né? 2,07, que na verdade vão ser 3 faixas. E daí, daquela mesma altura que eu tinha feito da outra vez, 3,90, 3,90 vezes 3, 11 metros e 70 de tecido. Aqui, se a gente fosse fazer com essa Wave 10x10, então a gente compraria somente 3 alturas de tecido, tá? De 3,90, pensando naquela barrinha pequenininha de 20 centímetros. Então, vai ser 3,90 mais 3,90 mais 3,90, 3,90 vezes 3. Aqui, querendo ou não, vai acabar sobrando bastante tecido. Aí, o que a gente pode fazer é usar ou cortar fora e deixar sem. Aqui, só mais uma situação para vocês verem como a largura do tecido faz diferença.
Se a gente pegar essa parede de 2,90, né, 2,90 de largura, vezes 2, se a gente fosse fazer a cortina, né, vezes 2, lá com a prega com a onda de 10, daria 5,80. Se o nosso tecido tivesse 3 metros de largura, a gente faria 5,80 dividido por 3, que daria 5,80 dividido por 3, 1,93. Então, a gente precisaria, com certeza, somente de 2 faixas de tecido. Então, a gente compraria 3,90 aqui, né? 3,90 mais 3,90. Ó, vocês viram como barateou mais ainda? A gente não vai precisar de uma faixa de tecido a mais e não vai acabar desperdiçando essa uma faixa de tecido aqui, ó. Tá? Então, a largura do tecido influencia muito na hora do cálculo. Então, é dessa forma que a gente faz o cálculo do tecido para compra do tecido, né? E depois tem até um outro vídeo ali que eu fiz, que a gente sempre quando vai passar para costureira, a gente faz aquela regrinha de 3, que depois que vocês pegam jeito, gente, eu nem faço mais regra de 3, a gente faz direto, né? A gente multiplica por 28 e divide por 10. Depois eu faço um outro vídeo para explicar como que a gente faz desse jeito mais rapidinho, que a gente já pegou o jeito, né? Então, quando eu vou passar para costureira a quantidade de tecido, igual eu fiz aqui, ó, aqui sobraria, né? Nessa segunda forma, não, eu não vou fazer assim, porque senão ele vai ficar errado, ele fica invertido. Naquela segunda forma da Wave 10 por 10, eu falei que sobraria tecido. A gente não costuma deixar sobrando, porque senão chega lá na casa do cliente, fica aquele amontoeiro assim de tecido, a gente acha feio. Então a gente fala para nossa costureira cortar e fazer só com a quantidade certa de tecido. Mas para fazer a compra do tecido para a costureira costurar, ou para fazer o orçamento, né? É dessa forma que a gente faz quando o pé direito, quando a cortina vai ter emenda, quando tem um pé direito aí maior de 3, com mais de 3 de altura. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar nos comentários que a gente sempre está respondendo. E fiquem ligados porque a gente vai lançar o curso para tirar todas as dúvidas e para quem está começando a mexer com cortina parar de sofrer, porque a gente sabe que é um sofrimento e um quebra-cabeça. Valeu, até mais!